Santa Missa em sua comunidade. Coordenação, Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento, Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à celebração da Eucaristia. A Igreja celebra hoje a solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo é enviado aos discípulos para conduzir a missão da Igreja. É o Espírito quem concede os dons da paz, da unidade e da reconciliação. A diversidade de dons e carismas são riquezas do Espírito Santo. Ele edifica a igreja e renova a face da terra. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém pode parar este vento, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando tem a Igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. O canto anunciou. De fato, hoje nós estamos aqui como em Jerusalém, pois hoje nós celebramos a festa do Divino Espírito Santo, Pentecostes, concluindo assim solenemente o tempo da Páscoa. Que o bom Deus nos ajude a fazer da nossa vida um ato de amor a Deus, assim como o Pentecostes nos ensina. O amor se fez ação em nossa vida. Por isso peçamos perdão de nossas faltas, para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor, que pelo Espírito Santo estais presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que dais o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Lembramos que o Padre Paulo está tendo confissões. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda face renovai, e na terra toda face renovai.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus, obreiros, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nós divina luz, a nós divina luz, que em nossas almas acendei o amor
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, estamos a igreja hoje a celebrar na liturgia a festa, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo de Jerusalém. É a descida do Espírito Santo sobre a igreja que nasce. A semelhança da criação do homem, que foi formado do pó da terra e insuflado nele o sopro da vida, Jesus assim prepara a igreja, colocando nela os fundamentos nos apóstolos, tendo Pedro como cabeça. Os instruiu e os preparou. E no dia de Pentecostes, sopra sobre eles o Espírito Santo e a igreja se torna viva e sacramento de salvação. Sem o Espírito Santo, a igreja seria um corpo sem alma, seria um organismo sem vida, seria uma organização meramente humana, sem eficácia de salvação. Sem o Espírito Santo, a igreja seria um corpo sem movimento, com olhos, mas sem luz, com olfato, mas sem perfume, com paladar, mas sem gosto, com audição, mas sem som algum, com inteligência, mas sem compreender, com pés, mas sem conseguir andar, com mãos, mas sem poder trabalhar, com boca, mas sem poder falar, com língua, sem poder articular nenhuma só palavra, com um coração, mas incapaz de sentir qualquer compaixão. É o Espírito Santo que dá vida à igreja, que dá movimento, que torna eficaz a ação da igreja, que dá o entendimento. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo. É Ele que revela o verdadeiro Deus, o Espírito da verdade, o fogo que aquece,
a água que lava e purifica, o vento que sopra, o entendimento que abre a inteligência, a pomba que traz a paz e une os corações. É o Espírito Santo que distribui os dons e carismas na proporção e na medida certa para o serviço, na edificação da comunidade. O Espírito Santo é a força de Deus que dá aos mártires a coragem para o testemunho, aos santos o vigor do exemplo, aos mestres a sabedoria do Evangelho. Mas quem é o Espírito Santo? Essa força que nós não vemos, esse eterno desconhecido que tudo faz e opera, é uma energia? Não. Ele é o Paráclito, o advogado, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Defensor, aquele que dá o entendimento de tudo o que Jesus falou e ensinou. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Ele é o dom de amor pelo qual Deus se dá a nós e nos santifica. É a graça santificante que em nós opera pelos sacramentos que recebemos. Ele é a vida de Deus em nós. Abramos o nosso coração e invoquemos sobre nós o Espírito Santo, para que guardemos íntegra a nossa fé e para que testemunhemos com a nossa vida nos momentos de alegria e nos momentos de provação. Que assim como os mártires foram capazes de dar a vida por Cristo, que nós também possamos, animados pela força do Espírito, dar o testemunho do Senhor nos dias de hoje. Que o Espírito Santo, que deu aos santos a alegria de poder ser exemplo e modelo de fé, que nos anime para que a nossa vida possa ser um exemplo, um testemunho, para que o mundo creia e encontre a vida. Por isso, invoquemos sobre nós o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Animado pelo Espírito Santo, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia.
Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas a Deus, que envia o Espírito Santo sobre a Igreja como fruto de sua Páscoa. Cantemos. Santa Igreja de Deus, para que, enriquecido pelos dons do Espírito Santo, seja confirmada na unidade, cantemos. De carismas e dons de seus membros sejam colocados a serviço de todos, cantemos. Pelos jovens do mundo inteiro, para que se abram as inspirações do Espírito Santo e respondam com generosidade ao chamado de Deus, cantemos. Para que recebam de Deus a alegria que provém da espiritualidade da partilha, cantemos. Oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a prosseguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que não sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Pelos falecidos, cujos nomes colocamos sobre o altar, de modo particular hoje, por Rosa, Vanim, Lúcia, 7º dia de falecimento, e Sandra Renata Marques, 1º ano, pedimos ao Senhor. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a Igreja um novo vigor. Acolhei, Pai de bondade e de misericórdia, as preces que vos dirigimos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Humildade,
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeu o Senhor em tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso direito e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada, no dia em que recebemos o dom do Espírito Santo. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Jaime, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos, pelos quais hoje pedimos, de modo particular, Rosa, que chamastes há 7 dias à vossa presença, Sandra, primeiro ano de falecimento, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a feliz esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entres em minha casa, mas dize uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da Santa Comunhão. Vamos receber Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Para tanto, precisamos estar devidamente preparados com nossa confissão sacramental no dia. Ao receber a comunhão, iremos na frente do sacerdote ou do ministro com a devida reverência que Jesus merece. Venho
Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso abraço solidário aos familiares da Rosa, cujo 7º dia hoje celebramos, da Sandra, primeiro ano, que Deus os fortaleça na fé, na esperança, na certeza da vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Deus, abençoai-nos. Alguns avisos importantes. Próximo sábado, logo após a missa, teremos aí o café com cuca e linguiça. Então, quem quiser participar conosco neste momento de convivência, temos ingressos aí já à disposição depois da missa. Inscrições de catequese para adultos que ainda não completaram os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, podem fazer na secretaria um encontro comigo para a gente conversar, organizar, fazer inscrição e então iniciar no próximo mês de agosto. Iniciaremos mais um grupo de adultos que se preparam para os sacramentos. Este fim de semana nós rezamos pelos dizimistas e queremos expressar o nosso carinho, a nossa gratidão, como de costume, sorteando um pequeno mimo para o dizimista contemplado de hoje. Adelaide de Moraes Anversa. Adelaide de Moraes. Então, guarda o nomezinho para depois então fazermos contato. Então, nosso muito obrigado aos dizimistas pela sua fidelidade. Agora o Padre vai dar a bênção solene de Pentecostes. Então, quem puder se ajoelhar, quem não puder, faz uma inclinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da vossa luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, boa semana e de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. E Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.